Olá, bem-vindo à TVD. Bom dia a todos vocês, a nossa audiência. Bom dia também a todos aqui no nosso painel, no nosso debate. Mais uma vez estamos reunindo aqui um time de craques para debater conosco. Obrigada, Netscope, pela parceria num tema novo. Estamos trazendo aqui uma discussão super interessante. Claro que computação em nuvem não é um cenário novo, mas estamos falando aí de um processo de modernização, de uma nova maneira, uma nova arquitetura, um novo jeito de evoluir nessa questão da nuvem. Então, vamos passar aí 1h30 debatendo um cenário bastante interessante. Eu trago aqui alguns dados que eu acho importante a gente pontuar no início dessa nossa abertura, inclusive está na nossa reportagem da Security Report. A IDC mostrou que a computação em nuvem vem mantendo um crescimento impressionante na América Latina, um avanço da ordem de 46%. Esse índice é bastante significativo. Mas tem um outro dado mais importante ainda, a nuvem pública, ela que ainda vinha sendo, um pouco questionada no mundo corporativo, ela tem sido o centro das discussões, e mais de 2/3 das companhias já tem algum tipo de iniciativa nesse modelo com dados de missão crítica, porque antes a gente via muito aplicações em nuvem pública que não englobavam dados e aplicações críticas, mas hoje a gente já vê um número muito grande de empresas atuando com dados críticos em nuvens públicas, e isso significa uma movimentação em torno de 3,5 bilhões de dólares esse ano. Isso é uma alta de 36%. Então, as nuvens públicas vêm ganhando um crescimento quase no mesmo índice percentualmente das nuvens privadas, que estão na ordem de crescimento de 46%. Então, as nuvens privadas, por sua vez, também vêm mudando. Elas vêm atendendo necessidades cada vez mais específicas de modernização, o que também vem levando a uma diversificação das nuvens privadas. É quase como se uma nuvem para cada necessidade, o que vem também trazendo um cenário conhecido de vocês, que é o cenário multi-cloud, quer dizer, clouds diferentes, com provedores diferentes, o que também traz uma complexidade do ponto de vista das nuvens privadas e também públicas. Então, a gente está falando de um cenário onde a questão não é mais se vou para a nuvem, se não vou para a nuvem, quanto estou na nuvem, mas de como gerencio todo esse ambiente, como tenho recursos para isso, recursos humanos, recursos financeiros, recursos gerenciais. E é sobre isso que a gente vai falar, e com esse timaço que a gente tem aqui, eu acho que a gente vai trocar experiências aí muito interessantes. Novidade na TVD, tá? Agora a gente tem uma pesquisa que vai ficar no ar aí, enquanto a gente estiver batendo esse papo. Essa pesquisa hoje, ela traz aí para vocês 2 perguntas. A primeira é, vocês já conhecem o conceito SASE? Vocês já ouviram falar? Digam aí sim ou não para a gente, nesse primeiro tempo aí do nosso bate-papo, tá? E nós vamos trazer aqui esse resultado para dar uma turbinada no nosso debate. Depois, nós vamos ter uma segunda pergunta, se vocês pretendem implementar esse conceito nos próximos 2 anos. Bem, chega de bate-papo, né? A Graça já falou bastante aqui de números, agora vamos ouvir um pouquinho a Netscope, que é o nosso parceiro nesse debate. Tiago Cunha, com você, boas-vindas e suas considerações aqui como nosso parceiro nesse debate, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Graça. Bom dia para todos os convidados e obrigado também por dedicar esse tempo na agenda de vocês, participar dessa mesa redonda. Tenho certeza que vai ser muito bom poder compartilhar essas ideias e aprender cada vez mais também com vocês, né? A gente já aprende no dia a dia, mas aqui é um foco bastante dedicado, vai ser muito importante. Com certeza, eu aprendo muito. Sem dúvidas. Hoje, eu e o Vinícius Mendes, que também está aqui, nós estamos representando a operação da Netscope no Brasil. Nós temos posicionado uma plataforma de segurança em nuvem bastante completa, temos atendido uma gama de serviços que nos torna assim, totalmente aderente, né, o que o Gartner tem chamado de SaaS, essa nova arquitetura de segurança. E a Netscope tem feito um investimento significativo também na região, um data center físico, proprietário, a gente não tem dependência de cloud service provider, e a gente está com um time de pós-vendas bastante completo para atender os nossos clientes, né? Falando uma oferta de
tudo as a service, precisa ter uma atenção a respeito disso, né? E um ponto que a gente tem visto, trazendo um pouco desse cenário que foi colocado de cloud perante a atualidade, né, o que é ser moderno hoje, esses últimos meses foram bastante desafiadores para todos nós, né, em vários campos, vários aspectos das nossas vidas, né, profissionalmente falando, estando desse lado, estando representando, atuando como Netscope e tendo essa interação com esses profissionais, pudemos interagir e falar a respeito de vários desafios que os nossos clientes têm enfrentado nessa jornada de adoção à cloud. E muitos deles utilizaram como sendo uma forma de dar continuidade no negócio, nesse momento que está bastante turbulento, isso é fato, né, indiscutível. É a área de negócio pedindo, é o próprio... a inovação tem que acontecer e você não pode ficar engessado naquele ambiente mais físico. E dentro dessas interações, nós precisamos, assim, diversos profissionais, diversas situações, e os seus times tiveram que colocar milhares de profissionais para trabalhar em casa utilizando desktop pessoais. Alguns tiveram que mudar muito a arquitetura para garantir a mobilidade e fazer com que as aplicações fossem acessadas, herdando e saindo muito rapidamente de ambientes on-premise e jogando tudo para fora. Ou seja, depois de toda essa adaptação que vieram as perguntas, será que nós fizemos a coisa certa? Será que a gente consegue dar sequência nesse famoso novo normal com que a gente está utilizando? Será que foi feito só uma adaptação, né? Ou seja, todo esse planejamento que era projetado, trabalhar com cloud, trabalhar com provedor A, B ou C, tudo que teve que ser ajustado ali para aquele período super curto. Então, nessa abordagem, nesse tipo de posicionamento, nós temos apoiado muito nessa jornada, né, de construção, de ter mais visibilidade, de conseguir ter mais controle do que está sendo feito por desenvolvedores, pelos usuários e por áreas demandantes. Acho que é um pouco do cenário que temos visto. Vinícius, compartilha dessa ideia, o que você me diz? Isso. Principalmente, Vinícius, esse aspecto que o Thiago, já dando a minha pitada aí, não consigo ficar quieta, né, gente? Não tem jeito. Que é essa questão de adaptar e transformar, né? Eu acho que num processo assim corrido, né? Eu vi muito de vários que às vezes não falam, né? Assim, ao vivo e em cores, mas me confidenciam que às vezes na corrida, né? Adaptaram, mas transformar e adaptar tem uma diferença, né? Então, acho que tem aí um desafio grande nisso, né, Vinícius? Queria que você falasse um pouquinho. Exatamente. O momento ele é realmente de transformação e inovação. Então, todas as empresas hoje estão tentando se modernizar, estão tentando se adaptar a toda essa mudança que aconteceu. E o dado, mais do que nunca, ele é o maior ativo de todas as empresas, né? Então, hoje, todo esse movimento para o digital, ele enriquece muito a experiência do cliente. Muitas vezes você consegue prever o que o seu cliente ele vai querer, o que ele vai precisar. Então, o dado hoje ele é muito importante. E proteger esse dado é o que a Netscope ela vem ajudando os nossos clientes. Então, a cloud hoje ela é a grande aliada nesse processo de transformação digital. E o que a gente acaba trazendo é também a transformação da segurança, porque o que a gente se propõe a fazer é realmente modernizar, é bem diferente das tecnologias tradicionais de segurança, né? Perfeito. Obrigada, Thiago, Vinícius. Ao longo do debate, fiquem à vontade para trazer toda essa experiência e tudo que vocês, principalmente compartilhar o que vocês estão acompanhando nos clientes, né? Vocês estão vivendo no dia a dia. Nós aqui temos vários perfis de clientes, mas vocês estão aí em contato com vários outros, né? Então, eu acho legal vocês estarem compartilhando ao longo do debate também o que vocês estão vendo dos clientes. Bom, ladies first, não tem jeito. Márcia, vou começar com você. Né? São poucas as nossas representantes femininas nos nossos debates, então vou privilegiar. Mas dessa vez vou começar com uma pergunta um pouco mais direta, Márcia. Primeiro, assim, Petrobras, cloud privada, cloud pública, se você puder compartilhar um pouquinho para a gente, o quanto que está esse nível de aplicação, e se nesse processo de adequação a um cenário como esse, se você acha que o risco de ter que se adaptar muito rapidamente a uma demanda que ninguém estava esperando, existe realmente aí um desafio muito grande de se cometer alguns erros que depois, nesse novo normal que todo mundo está esperando, vai ter um trabalho aí de se organizar, de se
recuperar alguns gaps aí que eventualmente realmente tenham sido aí estabelecidos. Fala um pouquinho tanto do cenário da Petrobras e de como você vê o que pode estar acontecendo com algumas empresas aí no novo normal, nessa questão da nuvem. Ok, bom dia a todos. Falando um pouquinho do cenário que na Petrobras, né? Eu cheguei na Petrobras agora em janeiro, e a Petrobras, ela não tinha um histórico de nuvem, era tudo on-premise até outubro do ano passado, quando houve a chegada do nosso diretor de transformação digital e inovação, e ele que começou com esse trabalho. E até a gente até brinca um pouquinho que foi uma baita de uma sorte, porque em outubro a gente foi para a nuvem. Então, até então, a gente tinha tudo dentro de casa. Outubro houve a virada, que foi uma grande revolução e uma modernização tecnológica na Petrobras, quando a gente subiu para a nuvem com a parte de correio, de office, que era uma coisa que era meio que tabu dentro da companhia, né? Essa virada, a gente tem tomado muito cuidado, ele virou em outubro, em janeiro eu cheguei, a partir daí a gente começou a fazer uma revisão em cima de tudo. E é legal porque ele é um diretor, ele é um cara que tem uma cabeça muito boa e com uma visão muito boa de segurança, né? Então, ele já tinha muito essa preocupação, e com a minha chegada, a gente revisou os controles, muita coisa que tinha ido, a gente voltou, a gente deu rollback, deu uma arrumada para ir direito. Então, a gente está indo devagar e de maneira consistente. Nosso direcional a gente pode demorar um pouquinho mais para ir, mas a gente vai de uma maneira definitiva para não ter que mexer depois. A gente ainda está com muita coisa em casa, e estamos começando agora com o direcional Cloud First, e é uma coisa realmente muito nova. Eu estou tomando bastante cuidado com a parte educacional, tanto de profissionais de tecnologia que trabalhavam com o ambiente on-premise, com a cabeça de configuração on-premise, de requisitos on-premise, a gente precisa dar aquela virada, aquela guinada, né? Então, a gente tem ido com bastante cuidado, e principalmente com os usuários, né? Hoje a gente está com 57 mil funcionários, mais 50 mil terceiros, umas 100 mil pessoas que utilizam a nossa tecnologia. Até a virada, quando a gente virou, a gente teve que disponibilizar de bate-pronto para 45 mil pessoas o acesso, né? Então, foi uma coisa que realmente, graças a Deus, a gente estava caminhando, então estava no meio do caminho, a gente só teve que acelerar e com cuidado para não dar nada errado. Então, eu acho que a gente vai rodar por um tempo, eu acho que como todas as empresas, né, ninguém vai dormir on-premise e acordar na nuvem, né? Ninguém dorme com a cabeça dentro de casa e acorda com a cabeça na cloud. Então, eu acho que a gente está híbrido, como a maioria das empresas, e algumas coisas, eu acho que elas serão migradas, algumas coisas, elas continuarão dentro de casa por alguma opção, devido à característica da Petrobras, né, que a gente trabalha muito com muitos segredos que a gente precisa manter realmente, até por conta de defesa nacional mesmo, né, a gente tem algumas informações que a gente precisa guardar, e algumas coisas elas devem ficar até serem substituídas por outras, e aí já devem entrar com um novo conceito. A minha visão com relação a isso, eu até 5 anos atrás a gente já conversava, né, eu era muito receosa com relação à nuvem, né, como todo profissional de segurança. A gente primeiro quer entender para depois a gente poder se manifestar. E eu acho que houve uma evolução muito grande. Eu acredito muito que hoje a gente está em condições de levar as coisas para a nuvem. Antigamente, eu acho que era uma verdade, vai ficar mais barato para a nuvem. Hoje eu não acho que isso é uma verdade. Eu acho até que pode ficar mais caro de acordo com a configuração de segurança que você montar, porém é muito mais seguro do que você ter isso em casa, porque é o negócio dos caras, né? É o core deles, então, você nunca vai conseguir manter a tua infra, nem teu pessoal tão atualizado quanto empresas que trabalham só com isso. Então, eu acredito muito nessa mudança de paradigma aí que a gente passou, que muitas coisas, assim, a grande maioria vai para a nuvem, eu acho que deve ficar dentro de casa só o que for realmente muito crítico, ou até que a gente consiga convencer todo mundo de que realmente nós já estamos num grau de maturidade suficiente para ir, que eu acho até que não está tão longe, não. Acho que a gente está caminhando bem. E a adequação ao novo normal aí foi bem traumática para algumas pessoas, mas eu acho que já está começando a normalizar, né? Se você olhar, tudo que no começo estava ruim já melhorou, por coisas básicas, serviço de entrega. Antes demorava 1 mês, 20 dias úteis para te entregar. Hoje, em 2 dias, está na porta da sua casa. Agora, então, o interessante, né,
pontuando assim, Márcia, é o que você falou, né? Quer dizer, essa virada que aconteceu em outubro foi fundamental para que, quando vocês, né, meio quase uma premonição, né, me parece, né, para que quando vocês enfrentaram todo esse cenário, né, que ninguém poderia prever, o fato de vocês terem feito essa virada significou aí um passo importante, né, ter um modelo já em nuvem para enfrentar. E aí vocês continuam considerando um ritmo, né, bastante conservador, lento, para poder ir passo a passo. Barela, eu queria a sua experiência, a sua opinião sobre isso, ainda falando sobre essa questão desse ponto que eu questionei com a Márcia, da modernização nesse momento, dessa virada, né? O quanto você acha que tem risco em acelerar o processo e deixar alguns gaps aí que depois vão precisar ser recuperados. Você vê algum risco nisso? Como é que está sendo a tua experiência nesse sentido em relação à nuvem? Legal, bom dia, Graça, bom dia a todos. Sem dúvida, né? Acho que tudo que a gente fala de acelerar, a primeira coisa que vem à cabeça é sair sem planejar. Né? E sem dúvida, se esse acelerar for nesse ritmo, vamos liberando, porque é uma necessidade de negócio, e não planejar, os riscos são gigantescos. Né? No passado, como a Márcia colocou, né? Nuvem era visto como uma tentativa de redução, como alguma coisa que traria algo mais barato. Né? E é inaceitável que a gente pense hoje em preço e não tenha em consideração segurança. Então, algo que é barato, mas que não é seguro, não é um diferencial, né? Não é aceitável isso. E acho que, como a maioria das empresas, é muito difícil a gente imaginar alguém que não tenha nada em nuvem hoje. Né? É muito difícil você acreditar que, de fato, não tenha nada. Então, ou você não sabe que tem, né? Ou você realmente tem alguma coisa lá. Então, assim, nós, lá no Banco Modal, assim como, né, em outras instituições, a gente sempre olha para a nuvem, e no passado a gente olhava para isso como se fosse um outro ambiente, como se a gente segregasse ambiente, né, de homologação, um ambiente de produção e um ambiente de nuvem. Uhum. E hoje as empresas estão mais maduras, né, os parceiros estão mais maduros, e principalmente a gente tem cases no mercado para diversos segmentos, seja um segmento efetivamente de infraestrutura, ou um segmento onde a gente tem sistemas rodando lá, ou até mesmo de parceiros, né? Você percebe que alguns dos produtos que antigamente eram única e exclusivamente vendidos para dentro de casa, hoje você consegue ter cases muito interessantes e muito rápidos, né? Quando a gente olha isso para a nuvem. Então, a oportunidade, de fato, ela existe, né? Acho que a gente tem hoje muita tecnologia boa, seja de prover um serviço ou de proteger um serviço. Os custos são bastante competitivos, né? Existe sim o que a Márcia colocou, quando você passa a trabalhar com nuvem, né, os teus conceitos, eu não digo que eles mudam, porque no fundo tudo acaba sendo segurança, mas a gente traz a segurança, acho que de uma forma um pouquinho diferente. Ela deixa de ser, de repente, uma área, e ela passa a ser uma disciplina para tudo que acontece em termos de projeto. Então, ao invés dela ser envolvida em um pedaço lá na frente, você acaba planejando isso desde o início. E nos permite, em muitos desses casos, até ser a mola, ao invés da gente ser uma área meio, né, você consegue, inclusive, prover como um diferencial, de buscar em alguma coisa na nuvem, uma flexibilização que você precisa para o teu ambiente, uma viabilização muito rápida para aquele ambiente, mas não com o conceito de que, olha, foi rápida porque não foi prevista. É porque ela te dá essa flexibilidade, ela te permite ser rápido, né, ela te permite ajustar algumas coisas e testando alguma coisa, e depois você vai deixando aquilo mais robusto. Agora, Barela, nesse momento que nós vivemos, né, estamos vivendo, já passamos até da primeira, já muitos consideram até já passamos da segunda fase, como a própria Márcia pontuou. Para vocês, a nuvem, teve algum processo acelerado, ou teve que alguns aplicativos tiveram que não estavam em nuvem, tiveram que ir para a nuvem de forma mais rápida? Vocês passaram por essa experiência de ter que acelerar o processo da nuvem nessa fase da pandemia? Nesta fase exatamente, não, Graça. O que a gente tinha é o seguinte, o Modal, cerca de um ano atrás, lançou o seu aplicativo, né, o seu aplicativo de banco digital. Tá. Neste momento, a gente começou a ir para a nuvem, né, a gente colocou um pedaço disso na nuvem, até pensando neste crescimento. Né, e dentro de pouco mais de um ano, a gente bateu mais de 1 milhão de clientes. E aí, esta ida para a nuvem mostrou que era uma ação interessante, ou seja,
A nuvem nos ajudou lá atrás a pensar nesse crescimento e a dimensionar isso. Então, ok, já era uma coisa que nós tínhamos, é algo que funciona, é uma tecnologia que nos ajuda. Um pouco antes da pandemia, nós começamos ali numa jornada de colocar e-mail em nuvem, né? Jogar ativos que nós tínhamos dentro de casa para lá. E também foi muito... Então, quando chegou a pandemia, o que de fato aconteceu é que algumas áreas nunca tinham trabalhado nesse modelo. Quando você olha a tecnologia, é muito comum você dar suporte, você é acionado na madrugada, enfim, né? Tá. Mas como é que você alguém que, né, alguém do back-office que teoricamente nunca trabalhou remoto, né? Existiu sim, é uma necessidade da adaptação de pessoas que não necessariamente conheciam aquele modelo, né? Alguns, inclusive, com algum receio. Será que vai funcionar mesmo? Será que eu consigo? Como é que é o suporte? As situações até se criava aquele receio, aquele medo, né? De que como é que eu faço se der um problema? E conforme as coisas começaram a ser usadas, o que a gente percebeu é o contrário, né? Muita gente que inicialmente achou que precisava ficar no escritório, seja por uma questão, por exemplo, de telefonia, né? Nós temos algumas mesas de negociação. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou jogar isso para um telefone? E quando você acaba percebendo e usando de fato aquilo, você percebe que é muito mais simples. Eu não tenho dúvidas que se a gente não tivesse a necessidade dessa pandemia, muitos dos testes que a gente fez demorariam mais. Porque você precisa... Será que o usuário entende que a nuvem realmente... Acho que para profissionais de tecnologia, isso está ultrapassado, como você bem colocou, né? Sim. Agora, para outras pessoas que escutam falar de nuvem, às vezes elas levam isso como se fosse algo... Não é para mim, é para minha estrutura de TI, é para outras pessoas. Mas eu não consigo. E o que todo mundo percebeu é que isso é muito mais acessível do que simplesmente a área de TI. E óbvio, né? Quanto mais pessoas, mais riscos, mais controles. E aí, hoje em dia, a gente diria que assim, é muito difícil pensar em voltar 100%. Então, é uma tecnologia que veio, vai ficar, e a gente tem que se acostumar com isso. Vamos mudar, já passar para um segundo tópico, só trazendo para vocês aqui já um comentário da nossa plateia virtual, que é muito legal isso. A Elisângela Correia está falando que é um ótimo tema, nossa escolha. Vocês da TVD sempre trazendo um time de feras para dar uma aula para a gente. Eu concordo, Elisângela, também estou aprendendo aqui bastante. Eu queria mudar para um segundo tópico. Antes disso, Vinícius, só para você complementar uma pergunta. Vocês que acompanharam bastante os casos de clientes, essa questão da modernização e da necessidade de acelerar o passo nesse processo da pandemia, você acompanhou muitos casos de empresas que tiveram que ir para a nuvem ou levar aplicativos para a nuvem de forma muito rápida nesse processo e tiveram um grande desafio nesse modelo, nessa forma, né, de caminhar muito rapidamente? Tem algum aspecto aí para você colocar para a gente? Sim, com certeza. Tem dois tipos de clientes hoje, que é o que está se transformando, que ele tem a sua jornada para a nuvem, é um cliente mais tradicional. A gente conversou aqui muito sobre esse plano, né, de migração para cloud. Esse é um cliente que acaba tomando um tempo maior, porque existe uma mudança de cultura muito grande. O cliente ele precisa, os usuários, vamos dizer assim, ele precisa aprender a trabalhar remoto, ele precisa utilizar as ferramentas em cloud, então existe muito risco, né? Hoje em dia, nesse momento de corona, a internet ela acaba sendo parque de diversões dos hackers, né? Porque o pessoal vai vender uma vacina, pandemia cibernética, né? Tá uma festa, infodemia, tem de tudo aí, né? O que não falta são nomes para designar o que está acontecendo nesse mundo, né? Tá uma loucura, né? Desinformação, tentando pescar esse público mais tradicional. E a gente também tem um estilo de cliente que foi muito legal, que essas startups, que eles já são cloud native, eles já nascem na cloud, já utilizam várias ferramentas de colaboração, vários apps, né, vários SaaS. Então, esse é um tipo de cliente que avança muito rápido, a cultura já é algo que já está estipulado, que já está lá. Tá. Então, eu tenho esses dois tipos de cliente, esse que está migrando e esse que já nasceu na cloud, e todos aí com a questão de proteger os seus dados. Né? Ótimo. Robson, vamos mudar um pouquinho o assunto para a gente poder ir acelerando os tópicos? Ok, então vamos pensar em empresas que já tinham uma jornada de cloud. Acredito que
seja o seu caso, já tem uma jornada, mas tem um ponto aí importante, que eu acho que na pandemia, principalmente no cenário onde o perímetro, né, passou a ser essa coisa que, né, deixou de ser tão assim claro, né, permeando aí tudo, que é o ponto da visibilidade. Você acha que esse aspecto passa realmente a ter que ser revisto, ter que ser olhado com mais cuidado no momento em que realmente passa todo mundo a trabalhar de casa, no momento que passa a se usar diversos tipos de dispositivo? A segurança, vocês profissionais, quando está falando em nuvem, tem que olhar a questão da visibilidade com um pouco mais de cuidado. O que você acha desse aspecto, Robson? Precisa olhar melhor isso? Bom dia a todos. Graça, com certeza. Do nosso lado, nosso modelo de negócio já tinha uma estratégia gigantesca de evolução para a cloud. E aí nós começamos a discutir nesse modelo um novo paradigma, né? Que seria a nuvem inteligente, que é justamente o tema que você tocou, visibilidade e controle. Só acelerar a jornada para a cloud, a nível de serviços SaaS, IaaS, a gente tem múltiplos players que podem facilitar e que só vivem desse tipo de negócio. Então, facilita a jornada, mas quando a gente traz para a nossa realidade de segurança, a gente tem todo um outro ecossistema para poder analisar. E mesmo a Via Varejo, que é uma empresa gigante, e fazendo um turnaround gigantesco de transformação, a gente tinha um modelo bem tradicional de lojas físicas espalhadas pelo Brasil inteiro, e era um público que, nesse primeiro momento, não iria para essa jornada cloud. Nós criamos, no processo de pandemia, em uma semana, um aplicativo novo para um vendedor de loja física, que não estava ainda nessa nossa jornada, para interagir diretamente com o público final. Então, entra muito nesse lance de propaganda falsa, usuário ser pescado, né, aproveitando, infelizmente, dessa nova situação. Então, nós pegamos uma massa aí de quase 20 mil vendedores, incluímos numa jornada cloud, pessoas no mundo físico, para fazer um atendimento assistido nas nossas plataformas, justamente para passar mais confiabilidade e segurança para os nossos clientes. Então, eu faço uma venda assistida numa plataforma que, para uma geração YZ, é muito fácil de navegar e interagir, mas a gente tem uma carteira de 80 milhões de clientes, a gente tem todas as faixas etárias. Quando eu falo de uma transição em cloud, por exemplo, meu pai é uma pessoa que só faz compra no mundo físico. Hoje ele teve que ter essa aderência para o mundo online, então a gente acaba tendo essa percepção sim, e a visibilidade de controle é algo importantíssimo. E a gente acaba levando também não só para a venda desse usuário, como comportar, como tratar, como dar segurança para 20 mil pessoas a mais e para 20 mil devices. Porque hoje esse aplicativo roda na palma da mão, é um celular. Exatamente. Adicionar aí controles de segurança, frameworks e tudo mais. Então a gente trouxe aí, junto com a parceria, juntamente até com a própria Netscope, uma plataforma aderente dessa visibilidade desse controle. Então, é um tema realmente muito relevante e a gente tem que ter um olhar bem delicado, assim, com foco e atenção para esse tema. Paulo, vou trazer você aqui nesse momento da visibilidade. Nós estamos, embora não seja o nosso tema, já tem perguntas aqui em relação ao LGPD. Agosto é um mês que está trazendo aí, né, uma certa preocupação em relação a dados. Nós estamos falando de nuvem, já falaram aqui, já houve comentários da própria Netscope que o dado, né, é hoje o grande, né, elemento aí primordial para as empresas, e são eles os dados que estão na nuvem, né? Não vamos falar de LGPD, mas quando a gente está falando desse tópico visibilidade, eu acho que tem uma grande preocupação hoje em relação à visibilidade, para poder realmente, você protege aquilo que você vê, e você precisa proteger para garantir que não haja vazamentos, para você poder realmente se preparar para um cenário que vem aí, que realmente é muito mais preocupante do ponto de vista de proteção, né? A gente sabe disso, a gente está acompanhando o que está acontecendo. Então, eu queria que você falasse um pouco do viés da visibilidade sobre esse contexto que a gente está acompanhando de maior preocupação em relação a vazamento, em relação à proteção, que além da questão da segurança, a gente também sabe que hoje a questão da privacidade dos dados, da segurança e da privacidade vão se tornar cada vez mais importantes, né, em relação ao que a gente está acompanhando hoje. Então, fala um pouco da tua visão sobre essa questão da visibilidade no ambiente de nuvem. Legal.
Obrigado, Graça, obrigado a todos aí a oportunidade de estar falando aqui de novo com vocês. Eu acho que esse, assim, é um tema super importante, a questão da visibilidade, quando a gente está falando de nuvem, né? Acho que até um pouco atrás, um tempo atrás, a gente tinha aquele receio, será que essa nuvem, de fato, é tão segura, né? Será que ela veio para ajudar e tudo? Eu acho que, como tudo na linha digital, ela veio para ficar, né? Eu acho que o paradigma foi quebrado. Acho que temos grandes players aí de nuvens para fornecer serviço para a gente. A questão de visibilidade é regra zero, então, né, falando um pouco de segurança e privacidade, quando a gente escolhe uma nuvem, acho que o discurso agora dos vendedores, o primeiro é, você terá visibilidade do seu dado, né, e ainda tem até aquela preocupação, inclusive o seu dado vai estar no Brasil, mas você também pode escolher estar lá fora, né, então você tem essa flexibilidade, sempre te dando essa visibilidade de onde os dados estão. Então, eu acho que assim... mito você acha que já caiu, né? Quer dizer, essa preocupação que era no passado, da segurança, o dado está aqui, está lá fora, isso tudo já passamos, já viramos essa página, né, Paulo? Eu acho que esse paradigma foi quebrado, mas a gente tem que pensar sempre em regulamentações, né? Eu acho que, assim, a gente ainda tem algumas regulamentações brasileiras que ponderam essa questão de você ter o dado fora ou não e as suas obrigações quanto a isso. Eu acho que, por enquanto, né, eu acho que a gente, segurança da informação, e eu falo, segurança da informação já foi o meu viés, hoje eu estou como DPO, mas, enfim, já tive nesse mundo há 14 anos. Eu acho que a gente tem que pensar como a gente vai colocar isso sob um ponto de vista de regulamentação. Como eu vou conseguir, né, garantir que, caso alguém venha nos regulamentar, que eu tenha isso dentro da lei. É óbvio que a gente vai ter várias opções e as nuvens estão preparadas para atuar nisso, né? Sim. Hoje, só para falar da nossa empresa aqui, Boa Vista, a gente está levando praticamente a nossa operação inteira para a nuvem, né? Então, você imagina, né, trabalhar com todos os dados que a gente tem dentro de uma nuvem, né, assim... Imagine o quanto de perguntas a gente não fez no processo da contratação, né? O quanto certificado a gente não exigiu da nuvem para que ela nos forneça conforto, né? Para que a gente também esteja do lado regulatório, ok? Eu acho que agora, Paulo, inclusive... Desculpa te interromper, mas em quanto tempo esse processo de quase 100% para a nuvem, assim, essa jornada... Só para dar uma ideia. Graça, a gente começou o processo todo em novembro do ano passado, a gente ainda está em fase, saiu até em notícias, jornais e tudo, a gente tem um grande desafio agora, que é transformar o nosso mainframe antigo em uma linguagem de nuvem, né, que isso está sendo em paralelo. Então, quer dizer, esse old school que a gente tinha lá atrás, até mesmo de pensar que nuvem é ruim e tal, ou não vamos para a nuvem, isso foi totalmente quebrado dentro da companhia. Hoje a gente navega dentro desse ambiente de transformação digital, assim, muito além da velocidade de cruzeiro. Então, treinamento, adaptação, ferramentas, jeito de usar, modelo de negócio, tudo a gente já alterou para a questão da transformação digital, e, obviamente, tudo isso corroborando com a questão de segurança da informação e privacidade. Isso, né, falando um pouco agora de nuvem, cara, gerou uma agilidade enorme, porque imagina que se você colocar um sistema aqui parrudo para fazer uma gestão de privacidade, você precisava de software, você precisava de equipamento, né? O quanto isso demora você fazer uma cotação e compra. Hoje, na nuvem, é um estalar de dedo, você tem quase que um farm inteiro ali para você trabalhar, em questão de minutos, né? Então, nesta parte, a gente ganha agilidade. Obviamente que tudo isso não pode ser esquecido, por exemplo, que o cuidado com segurança redobra, né? Porque você hoje precisa, além de garantir que a nuvem te traz segurança, você também tem que gerenciar, você tem que pilotar esse mundo de segurança, né? Porque, igual você falou, qual que é a preocupação agora? É vazamento, é alguém invadir, porque está tudo muito, né, pandêmico, vamos dizer assim, né? Tudo a pessoa correlaciona, né? Phishing, então, é a coisa mais fácil de você fazer agora e mandar para o pessoal, ele cai, né? Porque está todo mundo antenado nesse assunto. Qualquer coisa que você coloque nesse momento de pandemia, a pessoa clica. E isso traz fragilidade, né? E aí, naquele entender onde está o meu maior problema de fragilidade, infelizmente, ainda são as pessoas. Então, para isso, eu tenho que garantir todo aquele viés de segurança.
né? Então, hoje a gente até, dentro desse momento, a gente expandiu a equipe de segurança da informação, a gente colocou mais gente, eu preciso ter gente de olho nisso. Ótimo, excelente. Amorim, vou trazer você aqui nesse capítulo, antes até de passar. Já temos o resultado prévio aqui da pesquisa, Tiago, só vou trazer o Amorim nesse momento para a discussão, para a gente fechar esse bloco da visibilidade com o viés da privacidade. Amorim, eu sei que você está fazendo essa carreira aí fantástica de unir segurança com privacidade, CSO com DPO, e aqui o ponto da visibilidade, né, inclusive no nosso trabalho, aí a gente tem feito em paralelo com o BrasPD, um trabalho bem bacana aí, de discutir muito a questão da privacidade no mundo da segurança, e a visibilidade é um calcanhar de Aquiles, né, Amorim? Porque enxergar hoje, ter assim a visão do que realmente se passa no mundo da nuvem, para poder garantir essa visibilidade, não é, na prática, muito fácil. A gente percebe nas nossas discussões com os profissionais o quanto isso é difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho se é mito ou se é verdade que realmente a visibilidade é um calcanhar de Aquiles difícil aí de ser vencido nessa área de segurança e privacidade. Assim, primeiro, né, Graça, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com essa galera top, pessoal da Netscope também, que são super parceiros aí, a gente sempre tá junto, trocando ideia, trocando figurinhas aí, conhece muito de nuvem, então é uma oportunidade bacana de falar desse tema, né, e quando a gente fala de nuvem, né, tem até uma frase que eu acabei colocando naquele e-book que a gente publicou, acho que a semana passada, né, e é bem interessante, né, eu não consigo gerenciar aquilo que eu não conheço. Então, a gente já começa dessa primeira premissa, né, se eu não conheço, eu não tenho visibilidade, como que eu vou conseguir gerenciar? Então, isso, de fato, é um calcanhar de Aquiles para quem é de segurança e privacidade, né? Uma das coisas que a gente fala muito, né? O pessoal aí que acompanha nas lives, aí nos bate-papos, virou já um mantra, né? Eu não consigo ter privacidade se eu não ter segurança. Então, é uma coisa que depende totalmente, né? Agora, nesse mundo de privacidade que nós estamos, se eu não deixar muito claro qual é esse meu escopo, hoje, por exemplo, aqui no nosso grupo Cogna, né, hoje é um dos maiores grupos de educação do mundo, nós temos ambiente B2C, B2B, isso para alunos de graduação, o tal do K12, que aí já são crianças, né, da educação básica, e nós temos um ambiente totalmente híbrido, olhando para a nuvem pública e a nuvem privada, pensando em Azure, GCP, AWS, ou seja, tem de tudo, né? E quando a gente olha para isso, até puxando um pouquinho do histórico de alguns vazamentos que aconteceram, a gente acaba vendo que muitas vezes esse vazamento é um problema muito básico, por exemplo, né, de um bucket S3 que alguém saiu lá que estava como privado, aí uma pessoa com acesso um pouquinho privilegiado foi lá, alterou para público e game over, a empresa virou notícia, saiu lá na mídia e temos um problema com tudo isso, né? Então... e essa mídia não está fácil agora, né? Sai publicando tudo, saiu um vazamento, todo mundo publica. É a fonte de nosso amigo Fred Serói, lá do Ministério Público de Brasília, né? Virou notícia, no outro dia ele está batendo na porta, então já é uma realidade. Então, o ponto que a gente acaba vendo em cima disso tudo, né, é que quando eu tenho, assim, eu sou totalmente a favor de nuvem, né, eu vejo que é uma facilidade muito rápida de aplicar controles, de a gente conseguir fazer algumas ações que no on-premise, eu passei por um caso no final do ano que eu pedi para colocar uma máquina física, levou quase um mês e cobraram R$10 mil para colocar um cabo. Eu falei, gente, como isso? Né? Para colocar um cabo de rede e cobrar R$10 mil. Então, assim, coisas que acontecem quando a gente fala no mundo on-premise. Então, assim, né? E na nuvem é muito rápido isso. Então, acho que a facilidade e essa possibilidade de ter controles é muito mais rápida. E aí, eu acho que é o momento, né, de ter parceiros para a gente conseguir olhar para tudo isso, né? Então, hoje, existem esses parceiros que conhecem muito bem do mundo de cloud, e a gente vê alguns mitos que acontecem, não, tá na cloud, está seguro.
não, gente, eu acho que é um paralelo, né? A mesma preocupação que a gente tinha no on-premise, agora a gente tem que ter na cloud. Então, a questão é que as medidas e controles de segurança que a gente coloca é muito mais rápido, muito mais prático, né? Então, eu tenho minha VPC, aquele meu mundo ali de network, é muito mais rápido eu conseguir fazer uma segregação. Então, acho que quando a gente tem essa mudança, né, começa a mudar, como os amigos falaram aí, esse mindset de ter essa velocidade, de saber que o profissional de segurança precisa mudar, é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, né, o Dr. No de segurança, não, tudo fala, não, assim, não pode, então, assim, aí entra o ponto de nós, profissionais de segurança, conhecermos, estudarmos também o tema, né, então saber muito bem como funciona o mundo da cloud, para saber, pô, antes eu falava de uma VLAN, agora eu estou falando de uma VPC, antes eu falava que tinha um roteador, agora eu tenho um Direct Connect, ou seja, eu conhecer esse mundo de cloud e saber que antes possíveis controles que eu tinha que ter, que instalar em todos os servidores, agora eu consigo muito mais rápido. Então, acho que esse é o ponto, né? E aí vem isso, né? Eu não consigo proteger aquilo que eu não conheço. E eu acho que quando a gente está na cloud, até por ter esse billing muito rápido, né? Como foi falado, não necessariamente por estar na cloud é mais barato, porque precisa de uma gestão e um controle muito maior em cima disso. Então, eu vejo que tem uma possibilidade muito rápida de fazer esse tipo de gestão e ter ali um conhecimento diferente, às vezes, do on-premise, que a gente acaba tendo máquinas que nascem e criam e a gente acaba não tendo essa visibilidade. Então, acho que no mundo da cloud acaba facilitando um pouquinho mais, mas tem esse ponto do profissional de segurança, privacidade, proteção de dados, conhecer esse mundo também e saber quais os tipos de controles que devem ser aplicados para a gente conseguir ter ali uma robustez e um nível de maturidade maior. Perfeito. O Alex trouxe 2 tópicos que vão nortear a nossa discussão no segundo tempo, né? Um é falar um pouco sobre o conhecimento, recursos humanos e conhecimento para lidar com esse novo cenário. Eu acho isso importante. E o outro é a questão do custo. Antes de entrar nesses 2 tópicos que vão nortear o segundo bloco, e vamos ouvir, eu tenho já o resultado prévio aqui da nossa pesquisa, e eu queria que o Tiago comentasse rapidamente. Eu tenho uma boa notícia, Tiago. Na nossa pesquisa aqui, 55% do nosso público que está nos acompanhando já ouviu falar, sim, de SaaS e conhece o conceito. 44% não, mas, de qualquer forma, 44% é um número, né, é um percentual significativo que não conhece o conceito. Nós não temos tempo, obviamente, no nosso debate aqui para poder explicar o conceito todo, né? Mas sim. É interessante perceber como a gente ainda tem bastante profissionais, que são, o nosso público é um público de profissionais de segurança, que realmente não conhece o conceito SaaS ainda, não ouviu falar. Então, assim, são ainda profissionais que estão tentando entender o que a gente está falando em termos de modernização de cloud. Então, eu queria que você só comentasse bem rapidamente para a gente entrar nos outros 2 tópicos. Ainda Maravilha, tem bastante gente para falar. Ainda bem que tem bastante. Sem dúvidas. É verdade, é verdade. Bom, muito bom até o resultado, Graça. Inclusive, é um acrônimo, é um tema, é uma arquitetura que está completando aí um aniversário de 1 ano. Isso foi uma publicação, um relatório bastante interessante feito pelo Gartner, exatamente em agosto do ano passado. E o conceito do SaaS é Security Access Service Edge. É uma abordagem diferenciada de segurança, a forma de se consumir segurança, uma vez que a gente tem visto que cada vez mais os serviços de segurança vêm tendo convergência, os serviços de rede também vêm tendo convergência, e o investimento de rede de segurança, eles estão indo para o mesmo caminho. Ou seja, a facilidade de adoção, acho que isso foi colocado pelo Amorim, inclusive, a facilidade de adoção, e pelo Paulo, de serviços onde você quer habilitar um recurso ou desativar outro recurso, ele tem que ser fácil. Assim como existe as lojas da Amazon, da Microsoft, seja lá o que for, a forma de se consumir segurança ela está modificando também, considerando que não se existe mais o perímetro
você tem que elevar isso para ter uma garantia de fazer com que o usuário remoto tenha a mesma experiência como se ele estivesse no escritório. Não dá mais para fazer aquele investimento dentro de um perímetro, fazer investimento naquela pilha de investimento feita. Por quê? Você precisa ter escalabilidade, você precisa ativar novos serviços que muitas vezes, para você criar um processo, habilitar uma RFP, fazer o processo de compras e implementar, tudo isso leva muito tempo e certamente é muito mais caro. Então, o serviço de integração e convergência, ele precisa ser bastante performático também. Então, são alguns players de mercado, nós estamos muito bem posicionados como sendo uma borda, uma plataforma de microserviços, como eu falei inicialmente, onde sim somos muito reconhecidos nesse conceito do mundo de cloud para serviços de aplicações SaaS, mas a gente tem total autonomia para poder agregar novos serviços como classificação de informação, é outro ponto muito bem colocado pelo Paulo. Uhum. Se você não tem a classificação da informação, ou a visibilidade daquilo que precisa se ter para você criar um processo, uma política, um coaching para os seus usuários, como que você vai endereçar isso? Então, essa convergência de serviços, ela está ganhando um formato muito novo. E uma pergunta que normalmente a gente faz para os nossos clientes, não estranha, mas depois que a gente faz o posicionamento dessa plataforma, sendo modular, o cliente fala, mas por onde eu começo? E é justamente nessa jornada que é interessante a gente mostrar. Começando pela visibilidade, você tem um discover, você tem toda a parte de coaching dos seus usuários e você pode adicionando diversos serviços. Então, indo por esse caminho, a gente pode compartilhar e passar mais informações a respeito, mas é uma arquitetura que tem se consolidado muito, tá? E garante muito também essa questão de continuidade do negócio dos clientes e facilitando a vida, implementação e tudo mais. Perfeito. É o nosso... Tá, Sam. Hoje não? Não, Anderson. Anderson. Opa! Fala, Anderson. Bom dia a todos os colegas aí. Desculpa, a gente, antes de passar para o próximo bloco, eu acho que eu, particularmente, tenho uma curiosidade, queria aproveitar esse timaço aqui, que eu tenho aprendido bastante aqui com todos. Claro. A Márcia falou um pouquinho sobre conhecimento da equipe, o Barella falou um pouco sobre planejamento, né? Eu sou da associação Paulista Supermercados, ela tem 1.500 supermercados associados e a gente acaba suportando esses supermercados em diversos temas, né? E um dos temas que agora está em voga é segurança, cloud, a necessidade do varejo acelerar e estar disponível, né? Mas o que a gente tem percebido, e eu queria ver dos colegas, a questão da desqualificação da mão de obra. Uhum. Né? Então, a Márcia falou muito dessa questão do profissional entender que o mundo evoluiu, o mundo tecnológico evoluiu e que o ambiente on-premise é diferente do ambiente SaaS, e o nosso mindset tem que ser diferente, né? Então, eu, particularmente, quando estava na cadeira de CEO, eu sofri muito, porque você tem muitas empresas aventureiras, né, que vêm aí querer te apoiar, e quando você começa a discutir com o parceiro, você vê também que ele está aprendendo. Então, assim, o risco de você entrar num fiasco é muito grande. E aí, quando você começa a exigir competências necessárias para ele fazer a sua jornada para a cloud, você percebe que, cara, ele também não tem. E ele não tem recurso para contratar. Do outro lado, você tem grandes players que não olham para um nicho específico de mercado, porque está posicionado nas grandes empresas. Nada errado, é uma estratégia. Então, eu, particularmente, né, eu senti muita dificuldade na minha jornada de cloud. A gente não virou 100%, né, enquanto eu estava responsável pela área de tecnologia, mas o nosso processo foi naquilo que a gente tinha de entrega para o consumidor final, para os nossos clientes, né, tudo que era front-end a gente levou para uma estratégia de cloud, mas eu percebi que os meus parceiros e os meus colaboradores não estavam preparados, eles não dominavam o assunto. Então, quando a gente queria discutir um pouquinho mais de perímetro, questão de conversas via serviços de API, até software as a service, o parceiro que a gente está conectando, ele não está preparado para essa discussão. Então, só antes de passar para o outro bloco, eu me coloquei aqui no papel das médias empresas e das pequenas empresas que tem muito essa dor, e eu queria saber o que os colegas, se eles também, como grandes empresas, tiveram essa dificuldade ou só está acontecendo com meus amigos e comigo, né?
Anderson, na verdade, muito excelente sua colocação, e, na verdade, você não trouxe um outro tema, não. O tema, quando eu falei dos recursos humanos, Anderson, eu falei exatamente disso hoje, né? Que quando a gente está falando de cloud, a gente realmente não só está falando, né, de um desafio do ponto de vista tecnológico, mas a gente está falando de um desafio também do ponto de vista de recursos humanos, de conhecimento, não só interno, mas também do próprio ecossistema, né? De parceiros, de empresas, de brokers, de provedores. Existe um ecossistema que precisa funcionar em torno disso. Então, assim, extremamente pertinente sua colocação. Eu vou levar a sua pergunta, a sua colocação para o William, só porque o William ainda não falou, mas a Leia já está coordenando aqui. Quem quiser fazer um comentário em relação à colocação do Anderson, inclusive Tiago, Vinícius, vamos já deixar mais solto aqui, mais solto o nosso debate, é só fazer a sinalização que a Leia vai acompanhar. William, esse tópico que o Anderson corroborou e que eu já queria tocar nesse ponto é muito importante. Todas as vezes que a gente discute cloud, vem esse ponto à baila, né? Conhecimento, recursos humanos, tanto internos quanto de parceiros, para ajudar nessa jornada, né? E eu não sei, o Anderson colocou, é um problema, será que só das médias, das grandes? Mas eu acho que todas as empresas, de certa forma, enfrentam esse desafio, não? Queria que você falasse um pouquinho e os outros também podem comentar. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, participar desse painel aí com todas essas esferas aí. Obrigado, Graça. Bom, respondendo à pergunta do Anderson, é uma dificuldade que nós temos hoje com relação aos profissionais qualificados, né? Pequenas empresas têm grandes dificuldades em conseguir profissionais com conhecimento avançado em novas tecnologias e inovações, primeiro pelo custo, né, porque um profissional com a qualificação adequada para trabalhar em plataforma de nuvem ou que tem conhecimento avançado em tecnologia de segurança é um profissional que custa mais caro, né, então acaba inviabilizando para as pequenas, né. E outro ponto é que um profissional, para conseguir um nível de qualificação alto nível, né, ele tem que desprender de um investimento muito grande hoje aqui, né. Vou falar aqui do Brasil, pelo que eu conheço aí de vários profissionais aí que passam dificuldade aí em conseguir se qualificar para ficar no mercado, né, ter os conhecimentos necessários para conseguir tocar o dia a dia e apoiar as empresas pequenas e médias empresas, né. Os custos dos treinamentos para essas qualificações são altos, né. Sim. Hoje ainda a gente tem algumas facilidades que tem algumas plataformas como o YouTube, plataformas de streaming aí que disponibilizam algumas informações para alguns autodidatas, mas no geral o acesso à educação acaba sendo um pouco complicado, né? Que é um pouco até do que o Amorim atua lá na Cogna, né? Que é uma parte de lá é educação para baixa renda, né? Que eu acho sensacional, que é justamente para a gente conseguir preparar os profissionais para esse tipo de mercado. Mas não é fácil a gente conseguir profissional qualificado realmente para pequenas empresas, e tem esse nicho de mercado, esse métier aí dos profissionais melhores qualificados que realmente, por estratégia, né, eles pegam as grandes empresas para poder angariar e subir novos projetos, pilotos e levar a empresa para a cloud. Então, realmente tem essa dificuldade, né? Até, por exemplo, essa pesquisa que a Graça lançou agora é o que comprova um pouco disso que eu estou falando, né? 45% aí dos profissionais aí da área de tecnologia não tem noção de como funciona uma parte de cloud, né? E são coisas que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, né? Por exemplo, você tem um celular Android, você tem um celular iOS, você já está na cloud, você já faz backup dos dados em nuvem, você já meio que acaba utilizando isso, né? Mas tem uma dificuldade em acesso a informações aí e se qualificar para poder atender esses nichos de mercado, né? Sim. Leia, antes da gente dar voz aí para quem está pedindo a palavra também e não falou, vou trazer a pergunta um comentário aqui e uma pergunta, como o Robson comentou, ter uma plataforma aderente e inteligente é um investimento preciso e caro. Para empresas que não têm tantos recursos financeiros e de mão de obra
qual o melhor caminho para ter esses recursos para quem tem pouco para investir? Então, de novo, só corroborando esse tópico que nós estamos tratando agora, na plateia nós estamos vendo aí algumas empresas, né, forçando um pouquinho essa questão dos recursos também e da mão de obra especializada. Como é que nós estamos aí, Leia? Temos pedidos aí? A Márcia Tosta, ela pediu a palavra, tá? E falta o Luiz Assênio falar, o Arnolfo também. Então, se a Márcia quiser comentar rapidamente, para a gente deixar os nossos colegas também. E o Barella já até abriu, né, o microfone. Vamos lá, deixar os amigos aqui comentarem primeiro. Perfeito, Barella, obrigada. Márcia? Eu queria só falar rapidamente do comentário do Anderson, né? Complementar um pouquinho o que o William falou, concordo com o William, com tudo que ele falou, e é uma dificuldade que todos nós temos, pequenas, grandes e médias empresas, principalmente nesse momento em que a demanda aumentou bastante, todas as empresas estão precisando dessa qualificação e desse conhecimento para poder implementar, e realmente as grandes, elas estão escolhendo aonde que elas vão atender ou não, e ainda a gente corre o risco de contratar uma grande, buscando uma grande qualificação e um grande conhecimento, e te entregarem uma pessoa que está aprendendo e você ensinar o cara a trabalhar. Então, realmente a gente está nesse momento. A estratégia que eu costumo usar nesses momentos, principalmente, eu divido entre conhecimento interno e conhecimento externo. Então, quando eu vou trazer uma empresa de fora, eu faço questão de escolher o conhecimento do profissional que vai estar lá dentro. E eu colo gente minha nesses caras. Então, a minha equipe aprende fazendo junto com o cara. E, em paralelo, a gente busca a qualificação, como certificação, como estudo. É uma maneira de você não ficar na mão, né? Porque depois o conhecimento vai embora, se você não tiver gente dentro de casa, você não toca depois. Então, você consegue absorver um pouquinho da estratégia de construir, montar e de como seria o manter, enquanto isso traz uma qualificação para poder nivelar. Então, quando eu encontro essas dificuldades, é assim que eu trabalho, tá? Eu faço um mix entre seguro o conhecimento e aprendo o máximo que eu posso. Tentei só contribuir aí para te ajudar no problema. Márcia, logo aqui o Felipe Borges já mandou aqui, excelente dica, que painel virtual espetacular. Adorando acompanhar todos vocês nesta manhã e principalmente aprendendo cada vez mais com esses profissionais do mercado. Gostaria depois de ouvir o Tiago sobre esse impasse dos recursos para investir nessas tecnologias. Daqui a pouco, Tiago, a gente já passa para você. Vamos ouvir um pouquinho mais os clientes aqui nesse desafio, mas a plateia vai querer ouvir um pouquinho a Netscope também nessa questão. Quem mais, Leia? Você que está me ajudando aí nesse controle aí de quem precisa falar ainda. Vamos lá. O Alessandro, o Luiz e o Arnolfo. Os três ainda precisam falar. Se quiser endereçar alguma questão para o Alessandro, talvez? Pode ser, Alessandro? Vamos lá. Alessandro, estamos com esse assunto. Microfone. Esse assunto está quente. Mas temos dois, na verdade, né? Dois assuntos que estão pipocando, Alessandro. É essa questão dos recursos humanos, mas também tem perguntas aqui questionando a questão do investimento, né? Se realmente a cloud é ou não é mais um investimento mais em conta em relação ao on-premise. São dois aspectos aí nesse nosso segundo bloco. Eu acho que, com relação a profissional, realmente a gente tem hoje uma escassez de profissional que conheça aí a questão de como trabalhar com as questões da cloud, né? A gente tem em segurança um déficit de pessoas que trabalhem com dados, e quando a gente está falando de ir para a cloud, a gente está falando basicamente de monitorar dados, né? Então, a segurança tradicional, ela monitorava o usuário, e a segurança, quando a gente está falando de cloud, ela monitora dados. Então, assim, eu tenho que conhecer meus dados, eu tenho que saber que controles eu preciso colocar nos meus dados para que eles não sejam expostos de forma inadequada na cloud. Então, assim, a gente hoje tem esse déficit, e com o advento também da LGPD, essas pessoas sumiram do mercado, né? Então, quem conhece um pouco de dados, com o advento da LGPD, sumiu, né? LGPD está atraindo, né? Está atraindo muita gente. Então, assim, e mudou muito esse comportamento, né? No monitoro, além de monitorar o comportamento do usuário, eu tenho que monitorar o comportamento do dado. Então, assim, eu preciso de gente que conheça de segurança, quando a gente falar de segurança tradicional de perímetro, mas eu preciso de pessoas que conheçam de proteção de dados e de ferramentas de proteção de dados. Então, isso eu acho que é
é um problema e é um custo de capacitação, e quando a gente está falando de empresas pequenas, realmente o investimento num profissional com esse nível de conhecimento é alto, né? E a questão de investimento, eu acho que a gente tem empresas de cloud para todos os mercados, né? Então, a gente tem a Oracle voltada para as plataformas dela com cloud, a gente tem a AWS, a gente tem a Mandic, que é uma empresa que trabalha com empresas de pequeno e médio porte. Então, assim, eu acho que hoje o mercado ele tem essas possibilidades, eu acho que você tem que ficar muito alerta com relação ao contrato que você faz dessa empresa, né? Porque nativamente todo mundo diz, a cloud é mais segura. Sim, a cloud ela traz um mecanismo maior de segurança, porque alguns aspectos que você precisava investir no on-premise, a cloud investe nisso com um grupo de clientes, né? Porém, a cloud, ela tem, digamos assim, o fator 1 de segurança. Só que quando a gente está falando de segurança entre enterprise e cloud, a gente está falando de 2 fatores. Tem a segurança que a cloud garante, que é criptografia, backup, os controles de acesso físico, e tem a parte que eu garanto, que é como eu digo que eu quero proteger a minha informação que vai para a cloud. Então, como a Márcia falou, esse colamento é muito importante dos profissionais que estão lá na cloud com o profissional que eu tenho interno. E aí, olhando para o panorama de empresas, eu acho que as grandes empresas ela conseguem fazer esse colamento, e a pequena empresa ela tem que ir muito mais confiando e aí a questão do contrato é muito importante, como ela vai fazer esse contrato com essa empresa que oferece um serviço de cloud e é uma empresa menor, né? Porque ela não vai ter esse nível de profissional para colar e para fazer esse acompanhamento. Então, acho que é um desafio. Tema, né, vai ser muito importante, né, buscar esses parceiros, né, Alessandro, montar esse ecossistema mais forte, né, que eu acho que vai ser o desafio para esses médios, né? Mas, assim, eu acho que tem para todos, né? Eu acho que a importância é você escolher o parceiro, é você ir lá, visitar, fazer reuniões, olhar muito bem o contrato, que eu acho que as garantias de segurança do contrato são muito importantes, né? Muitas pessoas deixam passar isso, porque tem uma ideia que a segurança na cloud a cloud é mais seguro, ela é mais segura, mas quem faz a administração dela não esqueça que é você, né? Dos seus serviços lá dentro. Outro então, mito, né? Tem 2 fatores aí, a segurança da cloud e aquilo que você diz para a cloud, como ela vai trabalhar com a sua segurança, né? Então, infelizmente, aí para os pequenos, a gente tem essa questão de custo de profissional, que já era alto, e com o advento da LGPD fica muito mais alto, fica muito mais difícil. Perfeito. Leia, quem nós temos agora? O Luiz, por favor, pode entrar na conversa, e depois o Arnolfo, na sequência. Antes de mais nada, bom dia, obrigado pela oportunidade de novo. Normalmente eu sempre fico para o final, mas, que nem a Graça fala, eu sou meio polêmico para algumas coisas, mas falando um pouquinho sobre, acho que, custo de segurança. Ficou um tema polêmico, né? E eu acho que para você caiu como uma luva. Pois é. E eu tenho uma visão muito pragmática sobre isso e que me preocupa muito, tá? Hoje, segurança é cara e é para os grandes. Segurança não é para os pequenos, tá? E isso não deveria ser assim, tá? Mas se a gente for falar aí, principalmente quando a gente fala em nuvem, acho que as 2 coisas, tanto recursos humanos, né, para trabalhar, quanto de soluções, elas são caras. Não quer dizer que não tenha tecnologias, mas são caras. Não vou falar, lógico, o nome de players, mas você pode ter toda uma suíte na nuvem e com todos os monitoramentos necessários de segurança, e ela vai te prover com um dashboard maravilhoso, vai te colocar isso, que uma forma de uma pequena empresa que a pessoa só começa a olhar como se fosse um painel de um carro, né, e ver aonde não está conforme ou não, meio que entregar como um pacote fechado. Mas isso, o custo de licença por cabeça é inviável para um negócio, tá? Mas eu quero ter essa suíte de produtividade porque ela é importante. Então, você vai abrir mão do quê? Dos itens a mais, aonde sai um CASB, acaba saindo um DLP, acaba saindo uma validação de conformidade. Moral da história, você tem a suíte de produtividade num valor acessível, mas você perdeu toda a parte de segurança. Posso construir dentro de casa muita coisa de segurança? Pode, lógico que você pode construir. Tem APIs, é aberto, só que para isso você tem que trazer um profissional. Para você trazer um profissional de mercado capacitado para construir tudo isso, é caro, muito caro. Se você traz meio capacitado ou preparado para aprender, você vai ter que investir no aprendizado dessa pessoa,
esse investir nesse aprendizado vem com uma curva onde vai ter erros, vai ter falhas, vai ter você vai perder essa pessoa, pode estar motivada, não estar motivada, né? E a questão salarial. Então, porque você vai ter grandes empresas do lado oferecendo 3, 4 vezes mais do que ele está recebendo para ir para lá, porque as grandes empresas estão demandando, né? Então, para mim, assim, a segurança em nuvem, temos tecnologias, ela provê, podemos construir, temos produtos muito bons no mercado, isso acho que estamos bem servidos, tá? Lógico que tem características diferentes, mas estão muito bem servidos, mas somente para empresas grandes, ou para empresas que estão com, não vou dizer só grandes, mas vou dizer que estão com disposição de capital para investir nisso, tá? Tanto em tecnologia quanto em pessoas, tá? Lógico que eu posso muito mais em pessoas, mas tá se vendo aqui, quem que não tem problemas aqui para fazer contratação? Eu tenho vagas de arquiteto justamente para cloud, porque até o que o Paulo comentou, é uma transformação digital completa, então eu não tenho mais a questão de rede já mudou, eu não tenho mais uma pessoa de firewall, o conceito da pessoa de firewall já morreu, ele teve que se adaptar, então todo profissional mudou, então eu tenho vagas de arquitetos cloud para segurança, que é algo que a gente demanda demais, e eu não acho no mercado, e eu vou ter que preparar essa pessoa. Pois é, mas eu tenho recursos para isso. Agora, como você fala isso para uma startup e para uma empresa menor? É muito difícil. Esse ponto que o Luiz colocou, Arnaldo, eu queria que você... eu estou trazendo aqui algumas colocações, o pessoal está sendo rápido aqui nos comentários. Eu tenho comentário aqui em relação ao Luiz, mas aí, Arnulfo, o que está sendo colocado aqui é o seguinte, em relação ao que o Luiz colocou sobre custo, aí vem a pergunta. Ok, é sempre difícil para as médias e pequenas investir em tecnologia, seja qual for, segurança ou qualquer tecnologia, sempre um desafio. Mas quando a gente olha o on-premise e a nuvem não seria uma saída mais em conta para os pequenos e médios? É essa que é a pergunta. Então, Arnulfo, queria que você comentasse um pouquinho, quer dizer, a questão é sempre difícil para pequeno e médio investir em tecnologia. Tecnologia não é barata, em geral, para pequenas e médias empresas. Mas sempre se falou que a nuvem talvez fosse aí uma saída um pouco mais acessível para justamente permitir a transformação digital dessas empresas. Então, ficamos aí com esse impasse. Eu queria que você comentasse, e depois eu acho que Tiago e Vinícius podem comentar, porque eu acho que hoje a gente tem no Brasil uma quantidade muito grande, não são só grandes empresas, a gente tem médias empresas, um contingente muito grande de médias empresas indo para a nuvem, ou operando em nuvem, e chovendo perguntas aqui sobre médias empresas na nuvem, tá? Arnulfo, comente com a gente sobre esse ponto tão polêmico. Muito interessante o ponto, inclusive, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Falar de custo para a nuvem, a gente tem muitas vezes que pensar a longo prazo, né? A nuvem é mais cara, sim, gente, não é mais barata. O que a gente tem que pensar é justamente no longo prazo, porque depois de 2, 3 anos, os hardwares que a gente tem, tudo que a gente gastou, seja com ar-condicionado, com energia dentro do nosso site, isso a longo prazo fica mais caro. Então, o on-premise, você tem que fazer esse peso a longo prazo e não a curto prazo, porque quando você faz o peso a curto prazo, o on-premise ele é mais tentador, ele é mais barato, mas a longo prazo não. A nuvem traz vários benefícios que muitas vezes a gente acaba não computando, não colocando na conta, que é justamente a economia com energia, a economia com ar-condicionado, economia até com controles físicos que a gente coloca hoje de um alarme, um controle de temperatura, um sensor biométrico, tudo isso tem que ser computado, e é a longo prazo que a nuvem vai ficar melhor do que o ambiente on-premise. A Suzano, por exemplo, ela já tem uma grande parte de seu ambiente na nuvem. A gente começou muito, e acredito que todo mundo começou dessa forma, muito com arquivos, com e-mail. Esse é o primeiro passo para a nuvem. Só que a Suzano está adotando um projeto muito grande que a gente tem agora, já em 2020,
a gente está levando grande parte do nosso backup para a nuvem, o DR para a nuvem. Então, você já vê que está levando um ambiente crítico para essa nuvem. E essa questão multi-cloud, ela assim, ela está batendo na porta todo dia, não tem como fugir mais. Eu me peguei, há um tempo atrás, fazendo um bootcamp de mais de 30 horas de uma nuvem específica. Chegou na segunda-feira, não, já tem que olhar para outra nuvem, porque está mais barato, está mais tentador. Então, aí você já vai para outro bootcamp de mais de 30 horas também, para conhecer um pouco mais dessa outra nuvem. Então, é tentador, é um caminho sem volta, não tem como voltar, mas o pensamento e o desafio está a longo prazo, né? Ele não é curto prazo. Não tem como falar numa economia de ir para a nuvem em curto prazo. Isso é impossível, não existe isso. Tá. Ele é a longo prazo mesmo. Tá. Então, a tua colocação é essa, quer dizer, na verdade, para empresas pensarem nesse... E aí, com certeza, a questão da segurança está dentro dessa mesma avaliação, né? Não dá para ir para a nuvem, como vocês estão colocando, sem avaliar também a questão da segurança. Vou fazer um break aqui para voltar para o Tiago. Tiago, aqui bombou aqui os comentários e as perguntas em relação a esse tópico, né? E eu acho importante, principalmente, você responder do ponto de vista dos clientes que vocês atendem, né? Sim. Nessa faixa também, né? E como equacionar, e principalmente, eu acho que a grande questão que está, como justificar o investimento, né? Porque eu acho que hoje, se a gente partir para uma discussão se a tecnologia é cara ou não, é complicado. Eu acho que o que a gente tem que entender qual é o retorno dela, quer dizer, esse que é o difícil, né? Quer dizer, em segurança, assim, é uma discussão interessante, mas assim, qual é o investimento, né? Quer dizer, é investimento, é despesa, porque se você pensar do ponto de vista só do valor que você vai, né, aportar, é caro, tecnologia não é barata, mas é um investimento, você está fazendo isso para você tornar o teu produto, o teu negócio mais seguro. Então, como é que vocês lidam com isso no dia a dia, esses questionamentos? Pô, tá muito caro, Tiago, não dá, não consigo, é sensacional. A tua solução é ótima, mata a cara, eu escuto muito isso das empresas grandes, eu vou te falar de graça. Eu acredito também, eu acredito. Mas vamos lá, as considerações não muito são boas. Os médios e os pequenos, não, né? A gente chegou realmente num tema bastante interessante nesse roteiro aqui, o clímax aqui da situação, vou tentar usar dessas considerações e trazer um pouquinho também dessa minha opinião, consolidando esse fato de investimento das empresas e também com esse teor de como ter esses profissionais e pelo que a gente tem visto, né? Bom, acho que ainda assim eu trago o meu tema anterior, né? Dando continuidade àquele conceito do que é o SaaS. Eu particularmente ainda acho que investir no on-premise ainda é mais caro e não escala. É um investimento que você faz e dependendo da agilidade que você precisa ter, ou o que vimos eventualmente, o investimento numa solução on-premise, se você colocar vários usuários remotos, aquele firewall já não vai te atender. Ou seja, será que vai ter que fazer? Será que vai ter dinheiro para comprar um novo firewall para atender essa nova demanda? Ou seja, você ter essa escalabilidade pode ser um pouco mais fácil, sim. É um tema abrangente, mas existem também algumas ofertas, algumas oportunidades que foram colocadas no mercado por aí que pode ser questionável. Será que se você colocar uma pilha de DVDs vai se tornar um Netflix? A gente não enxerga dessa forma. Então, a minha opinião nós temos visto alguns clientes seguindo nessa jornada, optando por trabalhar com ferramentas modulares. A gente sabe, e a opinião, sim, realmente, o investimento é pesado. Contratar pessoas está cada vez mais difícil, mais caro. Mas você trabalhar com ferramentas modulares é indiscutível. Você precisa ter alguém que te dá esse suporte, seja um parceiro, seja um integrador, seja lá quem for, priorizando esses investimentos. Um SaaS de verdade ajuda muito nisso. E eu posso te dizer o seguinte, assim, hoje, eu não sei qual é o porte, mas assim, a referência que eu tenho internamente, temos clientes de 60, 80 usuários até 120 mil usuários. Então, tudo é muito adaptado, tudo pode ser muito adequado para atender todas as demandas, né? Do seu ponto de vista até comercial, o posicionamento que eu tenho hoje. Uma outra questão que é bastante importante, optar por ferramentas que permitam fazer todo um processo de integração
automação, que você comece a comunicação através de APIs com recursos que você já tem dentro de casa, uma forma de você justificar aquele investimento que vai ser feito. Tá? Então, são palavras-chave quando você fala de cloud. Orquestração, automatização, considerando a escassez de recursos, né? E para trazer um pouquinho dessa questão de escassez de recursos, o que a gente tem visto, do ponto de vista global e aqui no Brasil, não existe mais barreiras, né? A questão de ter o usuário móvel, na própria Netscope, nesse último 1 ano e poucos meses aí que a gente está, mas nesses últimos 4, 5 meses, nós fizemos a contratação de 5, 6 profissionais. O onboard é virtual, independe de onde todos estão. Então, eu acho que isso dá uma alternativa para poder ajudar aquele que está começando, de repente, nesse mundo de segurança, para que uma empresa menor, ou de repente que esteja focada em buscar e dar um auxílio para aquele profissional, também ter uma alternativa de ter uma tecnologia que cabe no seu bolso e também tentar buscar um profissional que eventualmente possa incorporar um board meio que remoto, mas também endereçar isso. É um pouquinho da minha opinião, um pouquinho do que eu tenho visto aqui, eu tentei dar uma consolidada nessas 2 ideias, Graça. Perfeito. Léia, como é que nós estamos aí de comentários? Estamos com alguma pendência? Sim, o Barella pediu a palavra, o Paulo... Agora nós vamos ter que ser... E o Anderson, aí, rapidinho. Nos últimos minutos finais aí, fazer um ping-pong aí, né? Barella, um comentário rápido aí seu, você está na fila. Coisa rápida, Graça. Eu acho que o que todo mundo falou aqui, existe um consenso de que não é fácil arrumar profissional. Sim. Mas acho que esse ponto, a nuvem, ela trouxe para a gente uma característica que a gente tinha no passado, né? De quem é que é o profissional de segurança? Então, no passado, o profissional de segurança era aquele cara que saía buscando informação. Você não tinha um curso para fazer, necessariamente, você não tinha você não tinha tantas formações que depois vieram, que acho que são importantes, enfim, mas para completar e não para dizer quem a pessoa de fato é, né? Então, assim, quando você contrata, a nossa estratégia, né? Quando a gente contrata alguém hoje dentro de casa, é trazer a pessoa dizendo o seguinte: meu amigo, um pedaço disso eu consigo te ajudar. A gente consegue prover um curso ou outro, mas o outro pedaço tem muito material disponível, né? Quando você procura um parceiro, eu acho que é uma estratégia que é interessante para muitas das empresas, tenta reduzir o teu número de parceiros, independente de ser dentro de casa ou de ser fora de casa, e traz um fornecedor para que ele vire teu parceiro, para que ele conheça o teu ambiente, porque senão realmente as que ele vai te dizer, ele não tem essa visibilidade. Então diminui um pouquinho isso e ele vai te ajudar com isso. Não tenha dúvida, as grandes plataformas te permitem algum tipo de treinamento, algum tipo de conteúdo, que se você tiver alguém realmente interessado, é possível dar o primeiro passo. Quando você diminui e traz o teu fornecedor para mais próximo, ele consegue te ajudar num case, ele consegue eventualmente te ajudar num material específico para treinar essa pessoa. E como terceiro passo, tenta entender por que eu quero ir para a nuvem, tenta fasear isso, né? Tenta fazer o teu MVP, porque senão realmente o projeto fica caro, né? Muitas vezes a gente não entende e não consegue mensurar esse ganho, como algumas pessoas comentam. Ganho de energia, você tem ganho de questões físicas, então vai quebrando aquilo. Quando você fala de dentro de casa, para que isso seja rápido, você tem que comprar mais. Eu compro agora e vou usando ao longo do tempo. Quando você vai para a nuvem, você vai comprando fatias disso. Então, assim, acho que é uma estratégia que, nos 2 casos, elas são positivas, não só a nuvem ou só dentro de casa, mas depende muito qual é o case que eu quero construir. E acho que nesse modelo, a nuvem pode te ajudar e não vejo ser uma opção mais cara, não, do que fazer dentro de casa. Boas dicas, fasear, boas dicas aí que você está passando. Léia, temos mais outro pedido aí na fila? Isso, o Paulo, por favor. Paulo, comentários aí rápidos. Rapidão, gente, é só para dar uma pontuada. A questão de profissional voltado à cloud, né? A gente teve uma estratégia aqui de colocar um treinamento interno para fazer o básico, né? Acho que vai muito de encontro com o que o Barella falou. Eu ensino a pescar, não dou peixe, né? Então, a gente colocou bastante desse tipo de profissional aqui dentro, já treinando a nossa galera. Então, a galera hoje ela é muito mais focada em saber coisas novas da nuvem, né? Então, a gente deu o mecanismo para ele buscar. E outra provocação que eu vi aí bastante tipo, por que as empresas pequenas não podem estar dentro desse patamar de contratação que as empresas grandes estão, né? Isso é uma provocação também que eu faço com grandes nuvens, que eles realmente não estão vendo essa fatia, que é as médias e pequenas, né? E a gente recebe bastante questionamento, pelo menos na minha área lá,
de pequenas empresas, de como elas vão se adequar em relação a esse mundo, né? E uma das coisas que eu provoco bastante foi, cara, vocês precisam criar pacotes, né, pequenos que atendam essas pequenas empresas, até mesmo para engajar, né? É mais fácil, é mais tranquilo, sabe? Aquele pequeno comércio que tem lá um tratamento de dados ou até mesmo precisa de uma segurança, porque é o core do negócio dele. Acho que a gente tem que criar esses pacotes pequenos para oferecer para pequenas empresas, né? Acho que média e grande agora, principalmente grande, já tem todo esse viés já de entender que é muito bom, né? Lógico que tem um apetite financeiro que você precisa colocar, mas assim, se você tiver uma visão estratégica de ter esse retorno só lá no futuro, cara, é o melhor caminho. É só mais para pontuar isso, tá, gente? Não, ótimo, fica a dica aí. Com certeza, né, Anderson? Eu acho também, eu acho que eu não estou na lista, mas eu vou falar rapidinho, Graça. Pode falar, fique à vontade. A questão do custo está muito relacionada ao seu apetite de risco, né? Você vai para a nuvem, você quer um ambiente dedicado de segurança, você quer um ambiente compartilhado, né? Das ferramentas que você quer, por exemplo, um CIEM, você quer um CIEM compartilhado ou um CIEM dedicado? Então, tudo depende também do tamanho do teu apetite de risco. E aí você consegue, olhando só para a questão de segurança, né, controlar a questão de custo. E tem uma coisa que a gente acha que não tocou aqui, é relação a Shadow IT, quando a gente está falando de nuvem, né? Então, as áreas de negócio também estão contratando direto várias soluções em nuvens, né? E como que se lida com essa questão do Shadow IT aí na nuvem, como que a gente controla eles mandando informações para essas aplicações que não estão sob o controle aí da TI ou da segurança. Acho que é um ponto também que a gente tem que refletir sobre, né? Como que a gente faz esse monitoramento desses dados que estão saindo por coisas que não foram contratadas ou que não estão sob o controle direto da TI. Vinícius, pode responder isso? Graça. O Anderson agora. Não, deixa só o Vinícius responder essa questão. A gente não trouxe, porque é quase um outro debate, né? Porque quando você fala de Shadow IT com um time de segurança, inflama o debate. O Alessandro trouxe, mas só para pontuar, quando a gente estava falando daquele tópico, Vinícius, de visibilidade, inclui o Shadow IT, essas nuvens que os negócios vão lá, contratam, isso está nesse contexto também? Como é que é isso? Fala assim, rapidamente para a gente. Eu ando vendo muito as empresas, cada unidade de negócio está muito independente, então eles acabam contratando o serviço que eles querem, e segurança acaba descobrindo que foi contratado outras coisas. Nunca ninguém pediu a permissão ou avisou eles antes. Né? Isso então, é comum, né? Isso é o que acontece, na verdade, né? A maioria dos incidentes que a gente percebe, muitas vezes não é um usuário que ele realmente era malicioso, ele queria vazar os dados. A gente vê presidente que tenta mandar por e-mail, volta o e-mail porque era muito grande o arquivo e ele joga no e-transfer. Ele vai lá, usa o PDF Converter, enfim, isso é muito comum, acontece todo o tempo. Pessoas que pegam e vão mandar dados para a instância pessoal, né? Então, por exemplo, no Office 365, ele vai mandar para o OneDrive pessoal, para o Google pessoal, isso acaba sendo muito comum, e essas fugas de dados que esse Shadow IT vem trazendo, né? Então, esse é um ponto muito importante. O usuário, muitas vezes, ele não está fazendo isso porque ele quer realmente vazar o dado, ele quer trabalhar, ele quer ter o trabalho dele feito, mas é tudo muito novo, ainda mais com esse momento que o pessoal está remoto e ele não sabe que aquilo era um incidente, né? Então, fazer esse coaching, começar a ensinar o usuário que, olha, jogar no e-transfer não é o melhor local, você precisa mandar para o seu local corporativo, ele vai aprendendo também, isso é um processo que a gente vem ajudando muitos clientes também. Perfeito. Mais algum comentário, Leia? O Williams queria comentar rapidamente, depois a gente pode passar para o Anderson. Tá bom. Bom, vou falar rapidamente aqui. O ponto que o Luiz colocou de profissionais, eu concordo com ele, né? Tá difícil realmente a gente conseguir profissional. E como os colegas comentaram, assim, a gente prepara o profissional, treina o profissional, só que devido ao mercado, né, como a demanda está muito grande, então, assim, o roubo de profissionais, eu vou colocar dessa forma aqui para polemizar, está muito grande, né? Alguém vai lá e... Coisa, não! E isso hoje, por conta de LGPD e o momento que a gente está vivendo, aumentou a demanda desses profissionais até por conta do Covid, a onda de trabalho remoto, então, assim, a demanda está grande e a gente tem pouco profissional, né? Então, hoje tem uma escassez de profissional.
Para pequenas empresas, até para fechar o ponto lá que o Anderson colocou, Anderson, realmente tem essa dificuldade, tá? Eu acho que alguns dos provedores têm que dar uma atenção direcionada aos pequenos negócios, né? Hoje o pessoal fala, não, a gente tem o produto, a gente olha, mas na prática, na hora que a conta chega, a gente não consegue pagar. Eu sei que eu já tive do outro lado também, rodei em pequenas empresas aí durante um bom tempo, então é difícil, né? A gente conseguir adequar, por mais que você fazeia aquele ponto. Eu não tenho entendimento 100% de como estruturar minha empresa, né? Porque eu sou pequeno, tem conceitos de mercado ainda que eu estou começando a entender, então tem uma jornada aí para a gente aprender até colocar a empresa no trilho, né? Então isso é um pouco da dificuldade em ir ou não ir para a nuvem, que é o que pode encarecer ou não os nossos negócios, né? Quando a gente fala de risco, uma série de sopa de letrinhas aí de segurança, quando a gente fala em pequena empresa, está começando geralmente, está iniciando, né? Está começando a galgar para virar uma média empresa e crescer ali no segmento. Eu só queria pontuar isso daí, só, pessoal. Antes de passar, Leia, para o próximo comentário, estamos chegando aqui no finalzinho, tem muitas perguntas aqui, a maioria delas já respondidas, em função da gente ter abordado uma série de aspectos, mas tem uma aqui que eu acho importante. Vocês discutiram bastante diversos aspectos relacionados à cloud. A colocação é do Renato Oliveira. Mas acho que, assim como o novo normal, em que as empresas atuarão no modelo híbrido, ora em casa, ora no escritório, também acho que as empresas terão um ambiente híbrido, parte dentro de casa, parte na cloud. Vocês concordam que nem tudo realmente vai estar em cloud no futuro? Essa pergunta é clássica, eu sempre a trago no final, porque quando a gente conversa de cloud, a gente fica com aquela sensação de que vai tudo realmente para cloud, então a gente acaba sempre trazendo essa pergunta que é clássica para o final, que é uma grande pensata, para ficar aí um pouquinho na cabeça de cada um esse questionamento. Quem pediu a palavra aqui, que não quer fazer um comentário? O Anderson? O Anderson, exatamente. Anderson, essa pergunta é ótima, porque você trouxe justamente esse grande desafio que principalmente para as pequenas e médias, e essa pergunta do Renato é exatamente isso. Será que é o caso realmente das empresas levarem tudo para a cloud? Nossa, será que ele está travado? Anderson? Anderson não está nos ouvindo. Mas de repente outro, se quiser comentar, acho que eu vou passar então para o Tiago, porque a gente está chegando no final. Tiago, você pode fazer esse comentário? Responder ao Renato e já fazer um comentário final, para a gente não ultrapassar o nosso horário, senão o pessoal puxa minha orelha, eu costumo ultrapassar muito o horário final aqui do nosso painel, eu me empolgo. Tá legal, vamos lá, ser mais simples possível na resposta. Eu corroboro sobre o comentário do Vinícius, são dois cenários, empresas digitais e fintechs e as novas são 100% e é daí para frente. Não existe já esse mundo híbrido. Um mundo mais de transição, conservadores e tudo mais. O híbrido, sim, existe, alguns estão no início dessa jornada, mas eu vejo uma tendência que nós discutimos muito na própria Netscope, e referência de clientes também internacionais, que tem aumentado muito, é um percentual significativo que tem deixado de ser híbrido e indo para o mundo 100% cloud. Isso tem acontecido também, tá? O ponto de atenção o time de sistema time de segurança, de modo geral, cada vez mais tem que fazer parte desse processo, do seu ponto de vista estratégico, né? Eu sempre vi briga de SI e TI, aí tem a briga de Dev e Sec. Tem que estar todo mundo junto, não tem que ter mais essa briga, porque o negócio subir algo num determinado momento sem que segurança esteja envolvido, ou sem que exista ferramentas de automatização, de automação para falar que desenvolvimento sobe, mas tem que subir corretamente todos os recursos. Então, eu acho que isso é intrínseco, tem que estar envolvido em todos os pontos, porque foi falado, a mídia está aí, está pegando pesado, a minha opinião é que vai ter um percentual grande para fora, mas segurança tem que fazer parte disso, assim como qualquer outra área de negócio. E temos que deixar de ser blocker, temos que ser facilitadores para fazer com que as coisas aconteçam. Os receios vão acontecer, mas o nosso apetite por dar as melhores ferramentas para os usuários colaboradores
é para isso que essa indústria que está crescendo cada vez mais tem. Vinícius, você fazendo o seu comentário final, eu trago aqui também para o conhecimento de todos o resultado da segunda pergunta da nossa pesquisa, se num prazo de 2 anos o nosso público que está nos assistindo pretende investir ou implementar recursos de SaaS. O pessoal é otimista, 80% tem intenção de nos próximos 2 anos investir, mas ainda com aquele índice de desconhecimento inicial que eu coloquei para vocês. Então, eu acho que é assim, e a plateia está pedindo bastante aqui para a gente voltar e falar mais sobre esse tema nos nossos próximos painéis. Então, fica aí também a dica desse assunto, com certeza bombando aí, as pessoas querendo muito saber mais sobre esse tema. Queria que você fizesse um comentário aí sobre isso, né, e até se tiver alguma dica de leitura, enfim, de conteúdo, e a gente depois deixar uns links aí adicionais que a gente vai colocar quando a gente fizer a edição desse vídeo também para a turma que quiser saber mais sobre esse tema. Claro, essa utilização de cloud, ela é exponencial, ela vai ser uma grande fatia, mas eu gosto de fazer uma associação igual ao Spotify, por exemplo. O Spotify veio, várias pessoas ficaram preocupadas com as rádios, e segue ainda as rádios. Então, vai existir os ambientes híbridos, que eu quero dizer, com uma fatia menor, né, do on-premise, da parte privada, mas a grande fatia de tudo isso vai estar na nuvem, né? E, então, essa é uma associação, não vai sumir nada que é on-premise, vai ter sempre ali alguns pedacinhos, mas vai estar de uma maneira mais discreta. E sobre o SaaS, é realmente o futuro, vamos dizer assim, da segurança. Isso é um paper que foi criado por terceiros, e a maioria dos vendors e das empresas, elas estão correndo para tentar se adaptar. Antigamente eram várias caixas e tudo aquilo tentava ser integrado. A grande diferença da Netscope é que a gente nasceu na cloud. Então, nascendo, existe toda uma questão de otimizações de custos também, porque eu não estou me adaptando, igual o exemplo que o Thiago comentou, né? Pegar lá os tocadores de DVD e jogar num data center, não vai virar Netflix. Você precisa realmente criar isso do zero, criar uma arquitetura que ela consiga se moldar. E o SaaS, ele vem fazendo muito sucesso, porque hoje, nesse momento, o SaaS, o software como serviço, ele consegue escalar e também consegue diminuir. Se a empresa precisar também retirar alguns serviços e diminuir o número de usuários, ele tem muita essa flexibilidade. Quando você está falando de on-premise, de appliances, você sempre precisa pensar no pior caso, porque isso é um contrato que vai ter... A conta é sempre no pior caso, né? Então, acredito que é uma tendência... E a gente está aí ajudando os clientes nessa jornada também. Perfeito. Bem, pessoal, nosso objetivo aqui na TVD, como vocês nos acompanham, é trazer os grandes temas, trazer o lado usuário, mostrando, né, mitos, né, verdades, trazer o lado parceiro, fazer todo esse contraponto, trazer os grandes temas, colocar tudo em debate, várias visões, a participação de vocês, como sempre, fundamental. Vou trazer o comentário aqui do Vinícius Targino, que acho que retrata aí grande parte dos comentários de vocês. Parabéns pela mesa redonda, obrigado aos excelentes profissionais, sempre um excelente tema trazido pela TVD, excelentes colocações fundamentais à visão desses grandes profissionais. Então, o Vinícius retrata aí o meu agradecimento a vocês, profissionais de segurança, que se propõem aqui nessa 1h30 a participar com a gente e disponibilizar esse conhecimento de vocês, e meu agradecimento ao nosso parceiro, a Netscope também, que nos apoia nesse projeto aqui da TVD, e nos apoia também nesse novo conteúdo, que eu acho que é fundamental, cada vez mais a gente trazer temas novos para o nosso debate aqui na TVD. Continuem conosco, temos sempre, toda semana, um tema interessante aqui sendo debatido. Obrigada mais uma vez aos debatedores e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. What inspired the initial vision of Netscope was really what was happening in the enterprise. The way people work was changing. People were using mobile devices, they're working remote, data was living in cloud environments. There needed to be the equivalent of digital transformation and security. Digital transformation is being done by every single Global 2000 company. But are you doing security digital transformation to enable that transformation of the business? 90% of data has been created in the last 2 years, and it is not sitting on-prem. But 90% of the controls and investment security is sitting on-prem.
The onslaught of data, the onslaught of the telemetry and information is causing this explosive effect of how do we handle, how do we read it, how do we provide context, and only secure the things that we need to secure, and also provide that can-do attitude to the business that we can help them. The number one thing driving security teams to go blind is understanding what's happening between the traffic of the endpoint to the cloud and being able to decode and decrypt that conversation. The problem with existing security solutions is they were designed to be on-premise. They were not designed to work with the public internet. They were not designed to work with cloud networks. And so there's a trade-off that has to be made, and there's a degradation that has to be deployed when you use those solutions. The current legacy security solutions were architected to protect devices from being infected and to protect data that is residing in private data centers. The approach of a castle and a moat does not work anymore because the assets have moved away from a centralized location to all places in the cloud. You need security to go with the users and where the data is. Netskope's vision is to redefine cloud, network, and data security, to reimagine your perimeter in a data-centric, cloud-smart, and fast way to make your security team significantly more efficient and effective. To reimagine the perimeter means to understand the perimeter has dissolved. You need to look at the devices and how to get security controls closer to the data that you care about, which is going to require you to have context. The reality is, traditional web gateways speak the wrong language. They can't tell you what people are doing, and security is only as good as the context that you glean. Most of the traffic historically has been TCP and HTTP, but now that conversation is API and JSON, which there are 30,000 dialects that you need to decode and understand. The right way to provide security is to identify the activities being performed by the user and the intent of the activities. And the best way to do that is to look at the APIs. If you built your platform that way, you would know that, wait, that person's on Slack on a public channel, sending a credit card. Netscope is architected to look at it at the API level so that you can understand the intent of the user, what activity they are performing, so that you can provide contextual security that's much more effective. Today, security programs are very analog, and they're manual, and they're not open, and things are not integrated. They're legacy security stacks of monolithic architectures. Netscope uniquely solves the challenges of digital transformation through the ability to provide a platform. You're looking to be able to provide the same unified set of controls across all those different paradigms of how you interact with data and systems. We said, look, we're going to build a platform that over time will secure and govern all of an enterprise's traffic, all of their internet traffic. At Netscope, we're building a large global edge network. There's no longer a separation between network and security. Netscope had the foresight to see that ahead of the market, and we're merging the network services and security services needed for enterprises. The benefits to NewEdge is that it's designed to work directly with the security products. There isn't a distinct network service and a distinct security service. The security products are designed to work on top of the NewEdge infrastructure, and they're designed to work with the network. The threat landscape has changed, the types of controls and the types of abilities to see that information has also transformed and changed. When you look at Netscope, ultimately it's something that was born and built for this versus something that has been shifted to adapt to it. Transformation allows you to leverage cloud native to be a fully open, integrated, and automated security stack to drive a lot more efficiency and integrate into the business. Security for many years has been the last person at the table and ask. We need to be ahead of the table and telling the business that we're here and we can take on whatever you have. Security can be an enabler. Security shouldn't be there to stop you from doing something. We want people to get the security they want so they can move the business forward. How do you transform security to enable digital transformation? That's really the vision of Netscope.